Primeiro é do Tiago, ele pergunta o seguinte: Rui, com a brutalidade e repressão que virá de um governo da extrema-direita, afinal, o PT vai radicalizar e conduzir a resistência ou a extrema-esquerda deve crescer e ocupar esse espaço? Eu acho que o PT não... Primeiro, esclarecer sempre, porque eu acho que isso aqui é um problema grave. A brutalidade, tudo bem. O governo de extrema-direita é brutal, etc. e tal, mas nós temos que entender que esse é um desenvolvimento natural do golpe. Não é uma coisa extraordinária. Né? Inclusive eu acabei preocupado com outras coisas, eu acabei esquecendo o seguinte. Nós poderíamos pensar que o governo do Bolsonaro é um governo excepcional. Né? Porque, evidentemente, que o capital financeiro internacional preferiria uma outra candidatura, como, por exemplo, a candidatura do Alckmin. Isso aí ficou óbvio durante a eleição. Eles sabem que o Bolsonaro é um elemento de direita, que ele é neoliberal, etc. e tal, mas eles têm receio da capacidade desse governo de controlar uma situação crítica, porque a situação ainda é crítica, apesar de tudo. A vitória deles é uma vitória importante, mas é uma vitória também, até certo ponto, parcial. Outra coisa é o seguinte, ficou claro que a guinada geral da burguesia para o Bolsonaro se deu no meio da eleição. Eles insistiram durante todo um período para evitar a candidatura do Bolsonaro, não conseguiram, né? O dia 29 acho que foi a última tentativa da burguesia de tentar mudar o jogo e eles acabaram tendo como única opção o Bolsonaro. E apoia o Bolsonaro, logicamente. Então, Bolsonaro, ele não é o candidato de um grupinho de malucos. Ele é o candidato da burguesia. Nós não podemos acreditar que um governo que fosse outro, Alckmin, etc., não fosse usar de violência contra os trabalhadores. Isso aí é uma característica geral do golpe. Simplesmente o Bolsonaro é bem adequado para fazer isso daí, assim como ele não é adequado para fazer outras coisas. Né? Mas, enfim, né, temos que lembrar sempre isso daí. Segundo lugar, por que a burguesia acabou aderindo ao Bolsonaro? Nós assinalamos que com o golpe houve uma divisão no interior da burguesia, né, bastante acentuada, em função de qual perspectiva seguir. Nas eleições, essa divisão ela se transformou numa competição. Todo um setor da burguesia, que não é o setor principal, mais importante da burguesia, apoiou Bolsonaro. Né? Fica muito patente no balanço eleitoral que o agronegócio era todo bolsonarista, desde o começo. Então, o que acontece? Num dado momento, né, a burguesia tentou modificar esse quadro para eleger um outro candidato. Quando ela viu que não era possível, eles se unificaram em torno da candidatura do Bolsonaro, estão unificados nesse momento. Então, quer dizer, o Bolsonaro não é um candidato, como é que se diz? Minoritário. Logicamente que a burguesia vai acompanhar o governo Bolsonaro e se o governo começar a ficar muito descontrolado, eles vão agir. O próprio Mourão falou assim enigmaticamente de autogolpe, né? Bom, Bolsonaro está pior do que a Dilma nesse sentido, porque o vice dele é um militar, né? Para dar um golpe é a coisa mais fácil do mundo. Tem que acompanhar, tem que ver o desenvolvimento da crise e tudo mais. Agora, a esquerda, o PT não vai liderar nenhuma mobilização real contra o golpe. Pode liderar alguns atos e tal, né? A CUT poderia fazer mais coisa, porque a CUT é uma organização operária, mas nós temos que ter consciência de que é preciso, né, uma força independente. Nós falamos isso daí já quando nós chamamos a primeira Conferência Nacional dos Comitês de Luta contra o Golpe. Precisa criar um movimento de ação que saia dessa pasmaceira
dessa baboseira eleitoral e comece efetivamente a mobilizar a população contra o golpe. Rui, nos últimos dias aí ficou evidente que não só o PT no segundo turno está dominado amplamente pelos setores que defendiam o plano B, né, e que através de um acordo está se impondo essa política que você destacou do cor verde e amarelo, tirar o Lula de cena, né? O Lula foi retirado da propaganda. Bom, na quinta-feira o Lula na quinta-feira, o Lula, recebendo o Mino Carta e o Fernando Moraes, falou que tem que ir para o enfrentamento, né? Inclusive, eles foram bem cautelosos, porque o Lula deu até o recado, ele não mandou o recado por setores do PT, nem pelo PCO, ele mandou o recado por gente que não é petista. O Mino Carta apoiou o Ciro Gomes no primeiro turno, mas era visível, inclusive, que eles davam um recado, mas as expressões que eles usaram era enfrentamento, da coice, né? O Lula usou como exemplo a luta do Mohamed Ali contra o George Foreman, dizendo que tem que ir para cima, o que, inclusive, falava que não é só não apenas nas eleições, né? Tinha uma série de declarações. Bom, e é muito visível a insatisfação de uma ampla parcela dos petistas com essa política, né? Que tende a aprofundar a crise dentro do PT. Quer dizer, é possível colocar o seguinte, que essa situação que daqui a 2 semanas não tem mais eleições. Então, a ilusão dos setores que procuram apresentar que, imitando o Bolsonaro, vai resolver alguma coisa, ela tende a virar fumaça, porque não só não vai resolver, a derrota eleitoral vai ser dura e, pior, né, já tem gente sentindo, tem gente do PT sendo morta, como o caso do capoeirista, gente sendo agredida nas ruas, né? Então, obviamente que quer dizer, há uma tendência a se levantar contra essa situação. Quer dizer, que perspectivas o PCO realiza hoje, está realizando a sua conferência nacional? Quer dizer, qual é a perspectiva de luta nesses setores? Qual é a tendência de crise dentro do próprio PT e no sentido de uma mobilização efetiva contra o golpe? Por exemplo, no chat tem gente perguntando se o MST vai reagir, se a CUT vai reagir. Quer dizer, como é que nós do PCO vemos esse problema da reação, né? Qual é a perspectiva que nós vamos debater na conferência em termos de propostas para unificar os setores que querem lutar contra essa paralisia, contra esse verde-amarelismo? Não dá para falar quem vai reagir e quem não vai reagir, né? O que nós vimos na política das direções é que não há muito... Pelo contrário, tudo tem sido levado adiante no sentido de não reagir. Havia, inclusive, uma opção de mobilização baseada na própria situação institucional, que era o meio mais fácil de reação, que era manter a candidatura do Lula. Eles decidiram não fazer isso daí. Então, nós não podemos ter muita esperança daquilo que vai acontecer. Esse dado de que o próprio Lula mandou um recado de que a campanha está muito capituladora, né? Vamos dizer assim, é bem significativo. Quer dizer, mostra que a coisa está... Todo mundo está vendo, inclusive. É uma campanha que desanima até o mais fervente admirador, né? Logicamente que o pessoal explica essa campanha por um problema que entusiasma muito a esquerda pequena burguesa, que é assim, as técnicas eleitorais. O pequeno burguês, ele é o rei da técnica eleitoral. Ele sempre sabe como ganhar a eleição. Só que quem ganha a eleição acaba sendo sempre a direita, né? Isso aqui é estranho. É bobagem isso daí. A eleição, como tudo na vida, faz parte do processo de luta de classes. A eleição reflete em alguma medida, não numa medida perfeita, logicamente, mas em uma medida muito distorcida, a luta de classes. Se você tem uma atitude capituladora, uma atitude política capituladora em nome de que é o melhor marketing, você, na verdade, você está, como é que se diz, entregando o terreno político para o seu inimigo, né? Então, toda essa coisa da campanha do Haddad é derrotista, tanto do ponto de vista eleitoral, é derrotista e capitulador, tanto do ponto de vista eleitoral como do ponto de vista geral. Na eleição também tem o seguinte, a eleição assim, é que nem
É a tentativa de estabelecer a ditadura total, né? Você não pode falar nada na eleição, não pode criticar. Ainda bem que o Lula criticou, porque a gente assim não fica sozinho na crítica, né? Então ninguém vai poder falar que o Lula não pode criticar, né? Fica quieto aí, velho. Tirar o Lula da campanha é dessas coisas que você precisa fazer uma ginástica para entender, né? Porque o Haddad não tem voto nenhum. O voto que ele está tendo para presidente é do Lula. Aí você tira o Lula da campanha, eu sei, logicamente que eu sei qual é a explicação. Não, é que o voto do Lula já está garantido, nós precisamos agora conseguir o voto da pessoa que vota no Alckmin, na Marina, no fulano e tal, então você tira o Lula não vai causar prejuízo nenhum. Não é verdade. A eleição é como qualquer campanha, qualquer movimento. Você tem que aumentar a autoconfiança, agregar suas forças e criar um polo de atração. O pequeno burguês, que é muito iludido pela burguesia, ele vê a eleição como uma operação aritmética. É somar um voto daqui, outro dali. O que, até certo ponto, funciona. Quando não tem muita coisa importante em jogo, funciona. Você vai colhendo voto, que nem uma galinha fica ciscando no terreiro, milho por milho, você entendeu? Mas, quando você tem uma luta da envergadura que nós estamos atravessando, essa política é totalmente inócua. Então, eu acho que a gente precisaria... Nós temos uma obrigação fundamental política, que é quebrar toda essa sonolência que se apodera do pessoal, mostrar o perigo real, né? Que não é apoiar a campanha da civilização contra a barbárie, mas mostrar que vamos deixar de fantasia. O que nós estamos enfrentando aqui é todo um sistema que envolve... Os militares já dominaram o STF, a gente falou isso daí, dominam o governo federal, né? O que está acontecendo na eleição é a continuidade disso tudo, não é nenhuma novidade. Se o PSTU e outros grupos de esquerda, que são no fundo são os aloprados políticos, nunca perceberam que teve golpe, problema deles. O golpe está aí, né? E não adianta acreditar que nós vamos barrar o desenvolvimento do golpe pela via eleitoral. Por exemplo, sobre esse negócio do assassinato. Eu vi uma notícia, não confirmei ainda, de que um sindicalista rural do PT foi morto com um tiro na cabeça, se não me engano, ontem, no Nordeste. Isso aí, a gente já falou aqui, todo mundo vai ser atacado e tem grupos que deveriam ficar muito atentos, porque esses grupos vão ser atacados com maior dureza e mais imediatamente, que é os trabalhadores da luta contra a terra, a vitória do Ronaldo Caiado, já não é a vitória do Bolsonaro. A vitória do Ronaldo Caiado em Goiás, ela chama um banho de sangue. A gente já falou várias vezes, o Ronaldo Caiado é o fundador da UDR. A gente já viu como é que funciona isso daí. Eles estão falando já durante todo o golpe que precisa matar o sem terra mesmo. O sem terra é o primeiro setor que tem que se organizar para a autodefesa. Espero que eles estejam fazendo isso daí, né? A esquerda tem que apoiar esse negócio. Aí já a gente tem que deixar de lado o debate babaca sobre as armas e nós temos que defender o direito dos sem terra se armarem contra os capangas do latifúndio. Não adianta chamar a polícia, né? Para o cara que está na PUC, lá sonhando com o socialismo universitário, tranquilo, mas se você está em Goiás, você chamar a polícia é até pior. Você não tem para onde se socorrer, não adianta contratar advogado. O cara entra atirando no seu assentamento e quando você vê tem um monte de gente morta. Esse é o mundo real. E outra coisa que é pior também, eles vão transferir isso aí para a cidade. O pessoal que acha que isso aí só acontece no interior está redondamente enganado. Acontece na cidade, só que acontece menos. Mas à medida em que a esquerda capitula e a direita avança, vai acontecer também nos sindicatos urbanos. A gente está vendo aí o bolsonarismo. Então tem que se organizar, tem que se mobilizar, né?
Nós temos que imediatamente reunir todos os comitês de luta contra o golpe, né? Temos que ampliar o movimento e tudo mais. Nessas condições, ficar discutindo, por exemplo, como o pessoal está discutindo, o que vai acontecer na eleição é a mesma coisa que discutir qual que é o menu do jantar quando a casa está pegando fogo. É uma discussão inútil. O cidadão quer votar na Haddad, vota. Mas vamos prestar atenção no que está acontecendo. Vota lá, sei lá, se o cara fica contente, né, de votar no Haddad. Nós, como partido político, nós temos que deixar claro que a coisa vai ser definida através do enfrentamento. E é preciso preparar esse enfrentamento de todas as maneiras possíveis e imagináveis. E da preparação do enfrentamento faz parte a crítica ao que o PT está fazendo nesse momento. Bom, aproveitar para agradecer mais gente aqui. A Maria Ângela Abduc, a Elizabeth Novi e o Elias Moraes e o Antônio Cláudio Vitoriano. Bom, tem a pergunta aqui que é a seguinte, da Nancy de Mello. Por que a burguesia que temia o fascismo agora o abraça? E por que Trotsky considerava o fascismo enquanto uma caricatura do jacobinismo? A pequena burguesia pode se descolar revolucionariamente da burguesia? As perguntas... A burguesia não teme o fascismo no sentido geral, né? A burguesia ela já é, em grande medida, fascista, né? A gente apontou isso em várias oportunidades. Na Ucrânia, quem financiava os fascistas ucranianos, que são os fascistas ucranianos, só para a gente entender, eles não são fascistas estilo Bolsonaro. Eles são daqueles fascistas que andam com a suástica no braço. Eles são descendentes diretos das milícias que atuaram junto com o exército do Hitler na Ucrânia e mataram um monte de gente na Ucrânia. Quer dizer, digamos assim, um fascismo puro sangue, nazismo mesmo. Quem que financiou? Os norte-americanos. A burguesia entende que quando você não tem condições de usar as forças policiais e as forças armadas contra o povo, você tem que formar uma milícia, né, muito armada para atacar o povo. É uma coisa técnica, simples de entender. Isso é o fascismo. A ideologia da burguesia ela já é, numa certa medida, fascista. Veja, os democratas norte-americanos, eles todos são racistas, são antipovo. Não precisa a pessoa chegar lá e falar assim, eu sou inimigo do judeu, vou queimar o judeu no campo de concentração. O judeu é um problema de conveniência, não é que o fascista é organicamente antissemita. Ele pode não gostar de negro. Por exemplo, a Ku Klux Klan nos Estados Unidos. A Ku Klux Klan era fascista. Você tem alguma coisa bem fascista mesmo? Era isso daí. E qual era a preocupação deles? O negro. Não, também não gostavam de judeu, mas a principal preocupação deles era o negro, era submeter o negro. O judeu foi um bode expiatório que o nazismo encontrou para fazer demagogia. O negro já era um bode expiatório, mas era também um problema político concreto. Quer dizer, esse negócio da extrema-direita fascista e a relação dela com a burguesia é complexa. Mas, de um modo geral, depois da Segunda Guerra Mundial, a burguesia do mundo inteiro, ela é já, numa medida expressiva, ela tem uma ideologia e uma maneira de agir fascista. Não podemos subestimar isso daí ou ter um raciocínio acadêmico. Né? Ontem, no programa que nós estávamos fazendo aqui de tarde, ontem à tarde, de análise internacional, expliquei isso aí. A abordagem acadêmica do problema da extrema-direita conduz a resultados muito negativos. Né? Então a pessoa chega e fala assim, nazismo é contra os judeus. Bom, a extrema-direita brasileira, por exemplo, uma parte expressiva delas é a favor de Israel. Tem isso daí. Aí se a extrema-direita é fascista, nazista, qual é o rótulo mais adequado?
Podemos até discutir, mas tem que prestar atenção, porque a diferença entre a extrema-direita não fascista, entre aspas, e a extrema-direita fascista não vai ser muito perceptível a hora que você estiver levando porrada, vai ser muito parecido. Hoje na Folha tinha inclusive um debate que era assim: a extrema-direita veio para ficar ou não? Aí tem uma opinião a favor e contra, aquele negócio da Folha, jornal pérfido e golpista. Né? Então, eu acho que era o Ricardo Antunes falava não, que falou que era um negócio, papapá. Disparou. Aí um outro cidadão, que eu não sei quem é, ele foi muito mais razoável. Falou, não, esse é um movimento que vem se estruturando há bastante tempo, junta várias vertentes. A direita religiosa evangélica, que nos Estados Unidos é fascista, e que uma parte dela no Brasil é fascista também. Os latifundiários, que podem não usar suástica, mas eu vou te falar, precisa ter medo deles, porque eles são muito ferozes. Né? Os militares, que são todos, como a gente pode observar, né? Muita gente achava assim, que depois do golpe, o exército virou assim um templo da democracia. De repente, os generais começam a falar, porque eles nunca falavam nada, né? Os generais começam a falar e você vê que até o cara mais diplomático aí, que é o Vilas Boas, é super a favor da ditadura, acha que o Carlos Alberto Ustra, que era um inseto, é um herói nacional. Você tem que parar e pensar. O exército está dominado por uma grande parcela de oficiais que são fascistas. Porque o que é isso daí? Defender um torturador, defender a ditadura. Isso, se não é um fascismo no sentido acadêmico da palavra, é uma coisa muito parecida. Então não adianta a gente... A burguesia não é democrática em lugar nenhum do mundo. Já passou muito dessa fase. Ela foi democrática há uns 100 anos atrás, mais ou menos. 120 anos atrás. De lá para cá, ela foi ficando cada vez mais reacionária. Cada vez mais profundamente reacionária. Por isso, ela não tem problema nenhum em aceitar nenhuma extrema-direita, até porque uma boa parte da burguesia já é de extrema-direita. É só acompanhar a política norte-americana que a gente vê isso aí. Mas acontece na Europa, acontece em todos os lugares. Né? Por exemplo, veja só um exemplozinho. Né? Todo mundo fala que a extrema-direita é contra os imigrantes na França. Né? Até elogiaram, na Copa do Mundo teve até essa manifestação vergonhosa de ignorância, que falaram que a França é a terra da diversidade, papapá. Alguns anos atrás, quando estava o governo conservador, republicanos no poder, teve um levante de argelinos nos bairros, nos guetos de Paris. Que Paris está cheio de guetos de argelinos. Aí o primeiro-ministro foi lá e falou: não podemos admitir que essa escória venha fazer isso em Paris. Qual que é a diferença com a Frente Nacional, exatamente? Nenhuma. É que o pessoal, aqui nós temos que combater, né, junto aos elementos mais progressistas da esquerda, tudo nós temos que combater a ideia, o seguidismo a essas ideias que são fabricadas pela imprensa golpista, que é tudo bobagem. Bom, esse negócio dos jacobinos é para uma outra exposição, mas rapidamente. O que Trotsky quis dizer é o seguinte: a burguesia atravessou, basicamente, atravessou algumas fases históricas. No momento que ela era revolucionária, ela era jacobina. E depois ela virou social-democrata e depois ela virou fascista. Né? As expressões políticas mais importantes da pequena burguesia. Daí o fascismo ser uma caricatura do jacobinismo, mas ninguém entendeu nada e não dá para explicar mais do que isso daí. Fica para algum curso aí que a gente faça sobre o fascismo. Pelo cenário até que você colocou aí, tem uma grande camada social que aparentemente não era fascista, mas com
a situação política ela começa a desmascarar e mostrar a face, né? E, por outro lado, nós temos a esquerda, pequeno burguês e até bases sociais aí do PT confusa com a situação política, né? Estou falando isso porque nós vamos fazer a conferência do partido hoje e amanhã e nós vamos ter que entrar nesse assunto da nossa relação com essa esquerda, né? Agora, nesse momento, por exemplo, a esquerda está chamando em vários lugares plenárias sobre a questão, como eles enxergam a situação política, né, de luta contra o fascismo, que você colocou que não tem nada de luta contra o fascismo, é uma questão eleitoreira, mas muita gente da base que lutou contra o golpe, tem aí no meio dessas plenárias a Frente Brasil Popular, foi um instrumento importante em determinado momento na luta contra o golpe. Tem o MST também, tem a CUT, setores da CUT, e, obviamente, a esquerda pequeno-burguesa aí que não sei se está assustada ou se também qual que é a análise que eles têm, mas, por exemplo, gente do PSOL participando dessas plenárias. E mesmo com o intuito da plenária ter um caráter de vamos todo mundo aqui votar no Haddad, o pessoal que está indo não está nesse espírito, não está mais naquela empolgação. A gente participou de uma lá em Campinas, tinha mais de 150 pessoas, e eles não estão nessa empolgação, vamos ganhar as eleições, como estava aí no primeiro turno, dá para ganhar até na eleição no primeiro turno com o Haddad. A gente viu essa. E agora a gente foi lá participar para vender jornal. O pessoal, você via muita gente que participou da gente nas lutas contra o golpe, foi para Curitiba, foi para Brasília, Porto Alegre, etc., na luta contra a prisão do Lula. E você conversando com eles estão putos com esse negócio de tirar o Lula da campanha, tirar o vermelho da campanha, falar que não vai mais fazer... que tinha toda uma até o PSOL usou isso, né? Um dos grandes bandeiras que tinha contra o golpe era vamos fazer o plebiscito revogatório das leis que foram aprovadas aí pelos golpistas. E aí o Haddad já jogou uma água fria dizendo que não vai ter nem Assembleia Constituinte, nem reforma, nada. O máximo que vai ter uma reforminha lá tributária, que é o que o setor financeiro, inclusive, quer, né? Então, a pergunta é o seguinte, nós estamos ainda com uns 13 dias para o segundo turno, né? Como atuar no meio dessa confusão, porque vários setores que atuaram com a gente na luta contra o golpe, participam inclusive dos nossos comitês, estão participando dessas plenárias, estão enfiados nessa confusão, e a nossa posição, muita gente está colocando com uma posição... É óbvio que nós estamos aí esclarecendo que a eleição é uma fraude, que é como se você jogar um jogo de baralho que o cara conhece o baralho e você está sendo roubado na cara dura e você vai perder até as cuecas, né? Então, é óbvio que a gente falou isso, mas muita gente está fazendo, inclusive setores aí que defenderam o golpe, falando que a gente ficaria isolado numa situação dessa. É óbvio que a gente vai ver que depois da eleição não é essa situação, mas como atuar nesses 13 dias que vai ter na campanha eleitoral do segundo turno, né? Eu acho que isso aí é assim. Primeiro, nós temos que botar o pé no chão, né? Eu digo isso para as pessoas que estão na periferia do partido, que podem não estar muito esclarecidas sobre o que nós estamos fazendo, o que temos que fazer. Então, é importante esclarecer. Eu acho que, primeiramente, nós temos que botar o pé no chão e nós temos que dizer com toda clareza o seguinte: não só a eleição é uma fraude,
como está controlada, como o PT jogou todo mundo na defensiva, até mesmo do ponto de vista eleitoral, como que o papel do PCO na, eleição, na política, nesse momento, tem nada a ver com eleições. Se a gente aqui começasse agora a fazer campanha eleitoral, estamos jogando fora o nosso... Era capaz até de bagunçar o nosso próprio partido. Então, o PT, que é o partido eleitoral, se ele está saindo tão mal assim, né? Você imagine a ajuda que a gente pode dar. A votação do PCO nem faz diferença. Então, a única coisa que, se a gente se integrasse em uma campanha eleitoral aí, porque há o desespero de que o fascismo vai ganhar da civilização, e essa é a batalha final, nós estamos desorganizando o nosso próprio partido, não estamos dando contribuição nenhuma. Eu acho que tudo isso é uma miragem, uma fantasia, e nós temos que nos organizar para combater a nova etapa do que vai surgir a partir do final da eleição, a nova etapa política. Nós temos que começar a tirar material esclarecendo o que está acontecendo. A nossa função é essa daí, sempre foi, durante a luta contra o golpe, né? Temos que começar a pensar em tomar iniciativas de mobilização o mais rapidamente possível. E por que nós temos que fazer isso agora? Porque com o resultado da eleição, muita gente acordou. No período anterior, a gente ficou aí numa situação de semi-paralisia, fazendo uma eleição que não... Bom, até fizemos a nossa campanha política como sempre, mas não era o terreno mais favorável para a nossa atuação. Mas agora, e todo mundo iludido de que o Haddad ia ganhar no primeiro turno, e não só isso, como ia eleger a poderosa bancada progressista. Agora não tem bancada progressista nenhuma, o pessoal está encurralado, e já a ideia de que o Haddad vai ganhar a eleição já se revela como uma coisa assim meio desesperadora da parte do pessoal. Nós temos que falar, primeiro, que não tem nada de batalha final. A batalha verdadeira está por vir, é o enfrentamento das massas com a direita, que não aconteceu até agora, né, que tem que largar esse negócio institucional. Temos que lutar pela liberdade do Lula. Uma pessoa no chat aqui falou uma coisa muito séria. O que vai acontecer com o Lula agora em Curitiba? O cidadão corre até risco de vida lá. Temos que organizar, do ponto de vista político, intelectual, o movimento de resistência. Esse é o papel do PCO. O resto é tudo... A gente não deve perder tempo, né? E a gente não deve se deixar pressionar também pelos desesperados das eleições. Tem um pessoal aí que não... Parece que nunca cai a ficha deles. A eleição não vai resolver nada, nunca resolveu nada. O pessoal está vivendo a ilusão de que criaram um pouco o mito de que os governos do PT foram a coisa mais maravilhosa do mundo. E que agora estamos caindo no abismo do inferno. Nenhuma das duas coisas é verdade. Os governos do PT foram governos reformistas muito limitados. E agora nós estamos vendo aqui a dificuldade do movimento operário popular, depois de todo esse tempo de governo do PT, de resistir à direita. E a esquerda que critica o governo do PT também é uma esquerda que só pensa nas eleições, que não foi capaz nem de lutar contra o golpe que o PT sofreu, né? Eu acho que nós temos que trabalhar no sentido de desfazer essas ilusões, né? Tem muita ilusão, e não entrar na conversa mole do desespero. Desespero na política não funciona para nada. Você tem que ter um plano, tem que trabalhar, tem que militar. Nós temos que, principalmente, nós temos que construir o PCO, porque do jeito que a esquerda se comportou nesses anos todos aí, ou a gente cria um movimento em torno do nosso partido aqui, com os setores mais desorganizados que querem lutar, o negócio não vai andar para frente. Inclusive com os setores do PT, que a gente continua mantendo aí uma aliança. Não podemos ficar, como é que se diz? Nos dando ao luxo de ficar com ilusões. Nós temos que adotar uma política firme de resistência. E agora? É muito importante. O primeiro momento do governo
vai ser importante, porque eles vão fazer alguma coisa, que é a tradição desses governos de crise, que vai ser uma política de choque. Podemos esperar isso aí também. Então nós temos que ver as coisas desse ponto de vista, né? A conferência tem que tirar um plano de trabalho sério. Rui, Trotsky abre o livro do Programa de Transição 1940, colocando o maior problema da humanidade como a crise das direções. O PT sofreu o golpe denunciado pelo PCO, que foi o golpe do Mensalão, e nesse momento o PT, como a social-democracia, jogou água na pólvora. Não deixou que explodisse uma guerra, não deixou que o movimento operário se levantasse. Depois a burguesia prendeu Dirceu, Delúbio, toda a direção estruturada do PT, e o PT novamente jogou água na pólvora. E o PCO denunciava aquilo como um grande ataque ao movimento operário, a desestruturação do movimento operário. Depois veio a Lava Jato e trouxe o domínio dos fatos, trouxe uma legislação nazista, suspendeu o contraditório, suspendeu a ampla defesa, e o PCO denunciou como um processo golpista, e o PT novamente jogou água na pólvora. Depois veio o impeachment, e o PT novamente dizia que iria reverter no Congresso Nacional, e o PCO denunciava que aquilo era um golpe, e o PT jogou água na pólvora. Aí o PT falou que ia para o Senado, e no Senado ele ganharia, iria reverter, e não passarão, era a expressão. E o PT, novamente, jogou água na pólvora. Depois vieram as eleições, inteiramente fraudadas, umas eleições que o PCO se empenhou com muitas campanhas para a libertação do Lula, com muitas viagens, sem dinheiro, o PCO se desdobrou para ir a Brasília, para ir a Curitiba. O PCO se destacou a tal ponto que os candidatos a senadores do Rio de Janeiro, por exemplo, o PT tinha que homenageá-lo, o nosso companheiro falecido, com 9.000 votos, porque eles queriam uma dobradinha com o nosso companheiro. Porque eles viram que o PCO foi o partido a todo tempo soprava a pólvora, a todo tempo chamava os companheiros para não molhar a pólvora. Eu quero saber, se essa pólvora está muito molhada, se essas direções estão inteiramente superadas, se não chegou a hora do PCO chamar a todos esses companheiros numa guerra sem tréguas contra a burguesia, e se é possível reverter uma situação já num estado de pólvora molhada por essas direções que abandonaram Lula definitivamente. Lula que foi para a prisão dizendo: eu não estou preocupado com o que farão comigo. Eu estou preocupado com o que farão ao povo brasileiro. Eu estou preocupado com o que farão com os operários. Lula que teve a oportunidade de ir para casa dar beijo nos netos desde que desistisse das eleições. Esse Lula ao qual o PT deve tudo. Tudo que o PT é, deve a Lula da Silva. E Lula, conforme colocou um companheiro aí, está abandonado. Lula pode ser assassinado. O fascismo já anda escorreito nas ruas. 50 ataques a pessoas porque diziam que iam votar no PT. 50 assassinar 12 facadas nas costas do capoeirista Moa. O que está acontecendo? Está na hora dessa direção. Essa direção já abriu a completa falência. O PCO tem que cumprir um papel. O PCO está à altura desse papel. O PCO mostrou que, a todo tempo,
foi a única corrente de esquerda que chamou aqueles cansados e aqueles iludidos para fazer o bom combate. Penso que está na hora do PCO assumir essa direção. Trotsky estava corretíssimo quando ele dizia sobre a falência das direções existentes atuais. Obrigado. Eu concordo com o que você fala, só que o problema-chave para nós, enquanto partido, é que não basta que nós decretemos a falência da esquerda, das direções que estão efetivamente falidas. É importante que sejam as massas a decretar essa falência, né? Então, nesse sentido, nós temos que ir acompanhando a situação com uma certa paciência, nós temos que trabalhar muito a fundo, né, para ver se nós conseguimos uma organização que seja capaz de romper a paralisia. Paralisia relativa, mas é uma paralisia bastante grande, né? Eu acho que esse é o que é o grande desafio. Porque nós não podemos ficar esperando que o pessoal confuso ou mal intencionado, que até agora não teve a capacidade de fazer quase nada, acabe fazendo por conta própria, né? Nós temos que ser um elemento de impulsionamento prático. Acho que na nossa conferência, que vai começar daqui a pouco, nós temos que discutir um plano de trabalho prático para aglutinar os setores que querem lutar. Eu tenho certeza que agora que uma parte das ilusões no resultado eleitoral se dissipou, o pessoal começa a reagir, se agrupar para uma luta mais decidida, né? Isso daí acho que inclusive está claro que vai acontecer. As eleições, elas foram uma espécie de narcótico, né? Até algum companheiro falou essa semana aqui que as eleições são o ópio da esquerda, né? Não é tanto o ópio do povo como da esquerda. A esquerda não pode ver eleição, né? Tudo bem, é a maneira aparentemente mais fácil de resolver todos os problemas difíceis, né? Tem golpe, tem fascismo, tem imperialismo tomou conta, os generais estão aí para tomar conta, eleições. É super fácil, você vai lá, vota, votou, acabou. Você não precisa ter força, você não precisa ter organização, você não precisa combater ninguém. É uma mágica, uma espécie de feitiçaria esquerdista, né? Bom, agora a crença nessa feitiçaria diminuiu bastante e vai diminuir ainda mais, porque se o pessoal não tirou as conclusões quando foi derrubada a Dilma, que teve 54 milhões de votos, né, os próximos acontecimentos vão mostrar que não tem muita saída. Tem que ir pelo caminho que nós falamos, que era do enfrentamento com o golpe. E a nossa tarefa o que é? Organizar esse setor cada vez maior que está disposto a lutar contra o golpe, que não deve ser confundido, insisto, com o setor que fica falando da luta entre a civilização e a barbárie, porque isso é uma conversa furada, é uma conversa fiada, de quem não quer fazer nada e que acha que vai resolver pela eleição. E a hora que a eleição não der certo, esse espertinho vai procurar outro truque para entreter a plateia, você entendeu? Não, agora nós vamos entrar com um processo, o Lula vai sair da cadeia, daí ele vai fazer uma procissão em Curitiba, começa a inventar umas histórias tristes. Então nós devemos deixar claro, uma coisa é a nossa proposta, que é enfrentar na prática, organizar dentro dos sindicatos, em todos os lugares, a luta contra a burguesia golpista e fascistoide, fascista brasileira. Porque aí não tem nenhum democrata, não vamos fazer nenhuma fantasia. Mas tem que ser organizado na prática. Isso aí é como você falou, muita gente não lembra, né? O esforço que a gente fez contra a prisão do Lula, para que ele fosse candidato e tudo mais. Eu estava essa aqui é uma coisa que eu vou repetir muito até cansar. Eu estava no 247, no dia que o Lula foi impedido, né? Desistiu da candidatura. Aí eu falei, isso aqui é uma grande derrota para a luta contra o golpe.
Aí um espertinho falou assim, nossa, você é muito negativo, tá jogando água na nossa comemoração, na nossa festa. Eu falei, qual que é a sua festa, rapaz? Acabou de ser derrotado, agora está em festa? O que é? Tá louco? A pessoa não entendeu que aquele momento foi um momento decisivo. Ele achava assim, tira o Lula, põe o Haddad, tira o Haddad, põe o Gilmar Tato, tira o Gilmar Tato, põe o Mickey Mouse, tira o Mickey Mouse, põe o... E você ganha a eleição, a gente ganha e tal. E agora? Agora tá aquele suor, né? Tá aquele suadeiro e tal. O PT parece um banho turco nesse momento aqui. Também a nossa situação é ruim, né? A gente sabia que ia acontecer isso daí. Só que não vamos ficar aqui com fantasia, vamos derrotar o... É que nem a música do Geraldo Vandré, né? As flores derrotando o canhão. Não acontece isso daí. Você vai com a flor e o cara vai com o canhão. Quem que vai ganhar? O pessoal precisa acordar, né? Por isso eu acho que nessa conferência aqui, aproveitando a intervenção, nós temos um momento decisivo da luta política no país. Mas não é a eleição que é o decisivo. Tudo bem, Rui? A gente tem assistido aí, como você disse, a direita sempre colocando aí planos de choque, né? Quando ela chega no poder, a gente teve o plano Collor, na época do Fernando Henrique veio um pouco antes dele, ele já foi antecedido pelo plano Real. E então a gente fica pensando qual será o plano Bolsonaro, né? Aí essa semana a gente teve uma doação bastante generosa dos Estados Unidos, que é um país generoso, todo mundo sabe disso, né? De blindados, mais generoso do mundo. De blindados, de tanques de guerra, né? Será que esse plano Bolsonaro é invadir a Venezuela por procuração? E ainda, de quebra, poder implantar aqui, como o Brasil estaria em guerra com a Venezuela, uma lei marcial que pode colocar todo mundo na ilegalidade? Eu acho que é possível. É difícil de prever nesse momento aqui, né? Apesar de que como é que se diz? A operação política da burguesia diante do golpe foi muito bem sucedida até agora. Quanto mais bem sucedida, mais abre caminho para um ataque duro contra uma população cujas direções estão totalmente confusas e atrapalhadas, né? Eu acho que nós, nesse momento aqui, não podemos excluir nada. Lei marcial, golpe militar, tudo vai depender do desenvolvimento da situação. É difícil até de prever o que vai acontecer. A invasão da Venezuela, eu acho que está no cardápio. O Mourão falou, né, que uma das principais medidas de um governo Bolsonaro seria uma operação humanitária na Venezuela. Quer dizer, já está combinado com os militares brasileiros, tudo. Isso daí o negócio está muito avançado. Por isso que eu digo, é difícil até de saber o que vem pela frente. Plano econômico bomba, intervenção, decretação de estado de sítio, esses blindados. Tanto pode ser para uma invasão da Venezuela, como pode ser para usar contra a população brasileira. A situação, aí nesse sentido, a gente deve dizer o seguinte: a situação é grave. O que vai acontecer exatamente, a gente não pode dizer, mas não vai ser nada de bom. E não é que acaba a eleição, fica tudo tranquilo. Não tem, essa hipótese está fora da mesa. Não vai acontecer. Né? Então nós temos que nos preparar, nós temos que chamar atenção, sacudir um pouco os setores esquerdos, os sindicatos, na medida do que a gente possa fazer, dada a nossa capacidade de ação. Né? O PCO já vem falando há um tempo sobre os comitês de autodefesa e tal.
E eu queria saber como seriam esses comitês de autodefesa. Eu gostaria de saber de alguns detalhes, como é que a gente se organizaria, como é que funcionaria o comitê de autodefesa. Nós precisamos ter grupos de pessoas que estejam organizadas, que mantenham uma comunicação entre si, né, que tenham meios de se defender, meios materiais, e que diante de qualquer ataque a qualquer um dos instrumentos de ação, da esquerda toda, inclusive a chamada esquerda progressista, que não, né, por exemplo, meios de comunicação de esquerda e tal, se o pessoal se mobilize para defender, né? Se atacar um sindicato, mobilizar 50, 100 pessoas para se defender. Se atacarem uma sede de partido político, mobilizar pessoas de vários partidos e tal, criar uma rede de solidariedade para se defender do pessoal. Isso daí seria importante que houvesse por sindicato, por município, os comitês de luta contra o golpe. Eu acho que nós temos que lançar a palavra de ordem que eles têm que organizar os comitês de autodefesa imediatamente. O perigo é grande, nós não podemos subestimar. Tem que ser tomadas várias medidas para se precaver contra a situação que vem pela frente, né? Também, para nós, felizmente, não é nenhuma novidade, né? Nós temos discutido isso. Pode parecer que, como você não tomou nenhuma atitude concreta ainda, você não está preparado, mas não é verdade. Se você está consciente, tudo, você já meio caminho da preparação é isso. Porque o mais difícil da organização, nós vamos ver isso aí, é o pessoal se convencer da necessidade de fazer isso aí. Se bem que eu acho que o que os bolsonaristas já estão fazendo já vai despertar a consciência de muita gente. Vou fazer mais uma pergunta da internet. Aproveitar para lembrar para você se inscrever no nosso canal Causa Operária TV, para a gente chegar aos 100 mil inscritos. Compartilhe o canal, divulgue entre os amigos. Vamos fortalecer esse canal independente, revolucionário, que é a Causa Operária TV. Vou fazer duas perguntas que têm a ver com o tema. A primeira é da Elizabeth Novi, que pergunta o seguinte: Rui, sem a militância do PT e da CUT, que parece muito apática no momento, você acha que é possível mobilizarmos? Quando nem pelo Lula se conseguiu muita adesão, como se pode contribuir? E a Márcia pergunta: vocês do PCO estão vendo lucidez emergir dos sindicatos? Estão os líderes tomando consciência do real contexto em que o Brasil está? Se sim, estão eles já organizando os trabalhadores para a reação? Primeira pergunta mesmo? Sem a militância do PT, você acha que é possível mobilizarmos quando nem pelo Lula se conseguiu muita adesão? Bom, primeiro é o seguinte, eu acho que nós não temos que esperar nada, nós temos que fazer. Se a gente ficar esperando aqui, o negócio não vai terminar muito bem para ninguém, nem para nós. Então, se a ideia é ficar esperando que o pessoal do plano B e tudo mais, levando em consideração que no PT houve uma alteração da relação de força nas eleições, porque o setor esquerdista de parlamentares, que era minoritário, a maioria dançou aí, e os eleitos são todos do plano B, né? Predominam agora os governadores, essa coisa toda. Bom, então não adianta ficar esperando, porque seria uma loucura. Agora, nós temos que atrair os setores do PT que querem fazer alguma coisa. Nós temos que trabalhar junto com eles. Não só do PT, de toda a esquerda. Embora tenha uma parte da esquerda aí que parece um negócio assim de verdadeira loucura política, né? O pessoal não dá nenhum sinal. São partidos que... Não é que a direção é ruim, a direção é péssima. Mas até a própria base não se mexe para nada, né? Só pensa em eleições, em coisas totalmente sem pé nem cabeça e tal. Agora, nós temos que ir para os trabalhadores. Nós temos que confiar que um bom trabalho de agitação política feito nas fábricas, nos locais de trabalho e tudo, vai mobilizar os trabalhadores contra os ataques que inevitavelmente vão acontecer, agora que as eleições estão terminando. E nós devemos dizer, inclusive, o seguinte, que o negócio do Haddad é assim: se o Haddad fosse eleito no milagre eleitoral,
vai resolver nada. A não ser que a pessoa acredite que a eleição de um presidente da República seja uma coisa assim de mágica, né? A Dilma tinha um acordo com o PMDB no Congresso que dava a ela a maioria. O Haddad não vai ter nem... não tem nada. Então não adianta ficar perdendo tempo com fantasias. Tem que partir para organizar o povo para lutar. É chato falar isso daí, ninguém gosta de ouvir notícia ruim, né? Já várias vezes me falaram que eu sou muito negativo, mas é o tal negócio. Não adianta, como eu já disse, não adianta nada você tá chovendo lá fora, você falar, não está chovendo e sair sem guarda-chuva, que você vai ficar todo molhado, né? Não muda nada se você achar que não está chovendo, porque você quer ser otimista. Fala, não, o sol está lindo. Vai molhar, não tem jeito. O realismo é fundamental. É uma obrigação nossa apresentar um panorama realista, né? É uma obrigação política. Está cheio de gente de direita invadindo o nosso site, né? Pô, cadê o pessoal? A gente não falou que tinha que desratizar o site aí? Ô, Rui, a gente, durante aí as eleições, aí na questão do primeiro turno, a gente sempre colocou com muita... levantou sempre a discussão seguinte, que a candidatura do imperialismo, dos verdadeiros donos do golpe, né, não era o Bolsonaro, né? E, bom, em determinado momento, a crise política do regime, os partidos que compunham a frente do imperialismo, vamos dizer assim, os caras não conseguiram reverter na medida necessária e impor seu candidato. Por outro lado, você vê o seguinte, né, a questão dos militares. Além do que foi falado aqui, né, também tem um outro dado que saiu na imprensa, a nossa imprensa também até publicou isso aí, a respeito desse grupo de trabalho que foi montado pelos militares, né, são cerca de 30 grupos de trabalho, que são generais que controlam diretamente esses grupos de trabalho, e que eles pegam o panorama do país todo, em todas as áreas de atuação e tudo mais. Então, assim, não sei se está correto, mas a impressão que dá é o seguinte, que os militares provavelmente estão por trás, tem a ver com, vamos dizer assim, com o deslocamento desse setor, vamos dizer, dos donos do golpe para fechar de vez com o Bolsonaro, né? E eles estariam avalizando essa situação, porque o Bolsonaro é embora um cara muito direitista, mas é contraditório também, as próprias declarações dele, ele vai e volta no que afirma, né? Uma coisa mais... né? E você vê que os militares não, eles estão por trás do governo, por trás do Bolsonaro, os militares estão de fato mexendo com as peças aí. Poderia dizer isso aí? A eleição do Bolsonaro, o que aconteceu é o seguinte, a burguesia, a alta burguesia, principalmente a burguesia financeira, percebeu que a divisão interna da burguesia era desfavorável em termos eleitorais, né? Essa ruptura gerou uma competição de candidatos. Então, a gente vê o agronegócio apoiou o Bolsonaro. Os militares, dá a impressão também, em peso, apoiaram o Bolsonaro. Militares, as polícias militares, aí vários setores evangélicos apoiaram o Bolsonaro. Todos esses setores estão ligados a determinados setores da burguesia, né? Nós vimos aí, durante toda a eleição, que setores médios da burguesia, grandes redes comerciais, Centauro, outras, né, Riachuelo, aderiram ao Bolsonaro. Você vê pelo perfil social que não é o setor fundamental da burguesia, os grandes capitalistas, principalmente os banqueiros. Bom, só que os banqueiros, né, e o capital imperialista, eles são a minoria da minoria. Para que eles possam controlar uma eleição, eles precisam controlar os setores médios da burguesia, a pequena burguesia e um setor da classe operária, senão não dá para ganhar a eleição. Não dá para controlar a eleição, não é só um problema de ganhar. Bom, a hora que eles perceberam que não tinha acordo, né, os bolsonaristas devem ter falado que não iam votar em nenhum candidato centrista, eles tentaram modificar a relação de forças, não conseguiram, passou o bolsonarismo.
isso aí cria uma situação que eu acho que é natural como desenvolvimento do golpe. Por exemplo, os militares, né? Esses que você falou dos grupos controlados por generais, é mais um sinal de golpe de Estado, né? Quer dizer, o Brasil está ameaçado de um golpe militar. Por exemplo, você vê, a esquerda ela é contraditória. Eu vi um setor da esquerda, essa esquerda online, tirou uma matéria e falou: não tem ameaça de golpe militar no Brasil. Agora estão falando que é o fascismo. Ó, tem que decidir, pô. Como é que é? Tem ou não tem ameaça, né? Eu acho que, sim, os militares são um componente fundamental dessa situação, mas eu acho que eles seriam, na realidade, com qualquer candidato, porque é um bloco geral da burguesia. Quem tem força naquele momento, né? Aí é um problema de política, de opinião. E nesse momento quem tem força são esses setores médios da burguesia. Não sei se eu peguei tudo que você falou. Bom dia, Rui. A gente é de Minas Gerais, né? E a gente fez campanha nessas eleições todos os dias na rua, e na última semana a gente viajou pelo interior. E daí a gente teve uma perspectiva bem à esquerda da população, assim. O que vai bem em contramão ao que as eleições tiveram como resultado, né? Mostrando bem claramente a realidade da fraude, né, que a gente sofreu. Inclusive, a gente, falando com as pessoas, muitas nem sabiam que o Lula não era candidato, muitas ainda achavam que o Haddad era vice do Lula, falavam que ia votar no Lula e tudo. E se mostravam favoráveis a lutar contra o golpe, lutar pela liberdade do Lula. Inclusive, a gente pegou muitos contatos com essa proposta, né, de chamar para a luta, de organizar a luta contra o golpe e tudo. E daí a gente viu uma população bem esquerda em todos os lugares, inclusive em Juiz de Fora, que é teoricamente o reduto do Bolsonaro, né? E lá a gente entregou mais de 7.000 panfletos, e teve pouquíssima retaliação e muita aceitação, inclusive pessoas que estavam esperando pelo PCO lá, falando: nossa, eu não sabia que o PCO estava aqui, querendo organizar o PCO lá. E daí a gente viu vários tipos de pessoas, inclusive muita gente que não está organizada em nenhum tipo de frente de luta ou alguma coisa do tipo. E essas pessoas, em geral, estão à esquerda, pelo que a gente notou. Eu queria saber como essas pessoas devem ser influenciadas pela política direitista e desmoralizadora do Haddad, e como o aprofundamento do golpe deve também influenciar essas pessoas à esquerda. Como que a gente pode ver se elas tendem mais à esquerda ou mais à direita no próximo período? Bom, primeiro, eu acho importante esse relato, né? E eu acredito, pelo que eu ouvi até agora, que isso aí é generalizado, né? Nós estivemos na rua fazendo campanha, embora tivesse muito pouca campanha de rua dos outros partidos, né? O que ilude muito sobre o andamento das eleições, e ninguém viu nenhuma onda bolsonarista nas ruas. É evidente que isso daí tem um fenômeno aí que só pode ser explicado por uma mobilização fraudulenta de setores da burguesia, né? Muito voto comprado, fraude diretamente, muita coisa aconteceu aí. O sistema, a eleição brasileira é uma coisa complexa, né? Se você tentar definir a coisa por um único fator, é complicado de chegar num resultado. Mas essa onda bolsonarista ninguém viu. O que não quer dizer, né, por outro lado, que a extrema-direita não vai levantar a cabeça com a vitória política que eles estão tendo, porque é uma vitória política, fraude ou não, né? Agora, sobre a questão do Haddad, né, da confusão, da direitismo, eu acho assim, ó. Eu acho que essa é uma onda que meio que já passou. A gente precisa ter um pouco de sensibilidade,
para o andamento da situação, né? Assim como você escuta uma música e você fala, não, essa parte aqui já não está fora de tom. Eu acho assim, o que nós estamos vendo agora não há nenhuma grande mobilização pró-Haddad. A eleição não é como se fosse Lula, vamos supor, versus Bolsonaro. Que aí certamente a eleição acabaria pegando fogo, a não ser que a política do PT fosse muito ruim. Né? A eleição Haddad versus Bolsonaro é uma eleição fria, numa grande medida. Até porque não tem campanha de rua. A esquerda caiu também nesse golpe, né? O TSE, que deveria ser o Superior Tribunal Eleitoral, é totalmente anti-eleitoral e praticamente proibiu a campanha de rua. Então, a campanha ela é fria, ela foi toda fria. Um dos elementos da fraude é isso daí. Eu acho que nessas condições, a nossa propaganda, no sentido de que a população deve se organizar para combater o Bolsonaro, terá um efeito prático muito grande. Né? Eu acho que, inclusive, ajuda a campanha do Haddad mais do que a campanha que ele está fazendo diretamente. Na medida que nós não vamos estar ali fazendo campanha contra o Haddad, eu vi um grupo na internet falando assim, temos que fazer uma ampla campanha pelo voto nulo. É inútil isso daí. O que você vai ganhar com esse negócio? Se fosse 2 candidatos da direita, né, você faz uma campanha pelo voto nulo, você já está combatendo os 2 candidatos e tal. O que nós precisamos nesse momento é ter um plano prático de ação. E eu acho que o seu próprio relato mostra que esse plano... Por isso, nós precisamos montar uma poderosa imprensa. Mas para isso, nós precisamos da sua colaboração. Então acesse o site da Vaquinha e doe o quanto você puder. E não se esqueça, graças a você conseguimos duplicar a nossa programação. Temos 7 horas diárias de programas e quase 1 milhão de visualizações. Essa é uma luta central. Ajude para que seja vitoriosa. Muito obrigado.